Mais uma vez, um grande jogo entre Bahia e Fluminense na Fonte Nova, hein? Fala galera do Plata Liga, eu sou o Felipe Viana, setorista do Fluminense, e hoje estamos aqui para falar um pouco dessa partida, mais uma vez, uma partida que foi muito movimentada, como tem sido os outros jogos, como foram os jogos do ano passado entre Bahia e Fluminense. Ano passado, na Copa do Brasil, um 1x0 eletrizante pro Bahia, e no Brasileirão 3x3, assim, um dos melhores jogos do campeonato. Dessa vez 1x1, de novo, muito movimentado, um Fluminense que fez um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo que o Fluminense criou para poder ganhar o jogo, para poder fazer mais gols. O Fluminense acabou fazendo um gol numa linda jogada ali de troca de passes, um gol que vem sendo virando característica do Fluminense. O Fluminense fez um gol de troca de passes já contra o Botafogo, muitos toques de primeira, e dessa vez fez de novo. Vale ressaltar a boa fase do John Kennedy, é muito bom que a gente esteja vendo ele evoluir, não só pelo gol, mas por estar conseguindo dar continuidade às jogadas, por estar conseguindo fazer a marcação-pressão na saída de bola que o Zubeldia valoriza tanto. Então, assim, é muito bom que o Fluminense esteja revivendo um dos seus jogadores que eram uma das maiores esperanças da torcida depois da Libertadores de 2023. O Fluminense ainda precisa do centroavante. Se for o Denis Bouanga, ele é um jogador que joga tanto pelo lado quanto por dentro, então pode ser que numa eventual boa fase do John Kennedy, ele jogue pelo lado, jogue junto com o John Kennedy. Então a torcedor do Fluminense, fica muito feliz que o John Kennedy esteja vivendo essa grande fase, que continue assim, que possa manter uma regularidade que ele ainda não mostrou com a camisa do Fluminense. Bom, acho que seguindo os pontos positivos, dá de destacar a partida do René, grande partida. Desse jeito vai ficar difícil para o Guilherme Arana tomar a titularidade. Ano passado aconteceu algo bem parecido, óbvio, num nível diferente. O Fuentes, todo mundo achou que seria titular, mas o René não foi jogando e não foi deixando isso acontecer. Esse ano é claro que o nível da disputa para o René aumentou muito. Afinal, o Guilherme Arana é um dos melhores laterais do país, e apesar da temporada ruim ano passado, nos outros anos sempre muito bem, seleção brasileira. Mas por enquanto o René não está deixando o Guilherme Arana pisar em campo, assim, como titular, sabe? O René está jogando muito bem, seguro defensivamente e construindo bem por dentro, como o Zubeldia gosta de escalar seus laterais, construindo o jogo por dentro. O Fábio, apesar da falha, foi uma falha do Fábio, apesar da falha, fez grandes defesas, salvou o Fluminense. O Bahia poderia ter saído na frente do placar, mas graças ao Fábio acabou não acontecendo. Teve chance, depois que o Bahia já estava com um jogador a menos, que o Fábio salvou mais uma vez. Então, Fábio, apesar da falha, que a gente sabe que não acontece quase nunca, continua sendo um goleiro incontestável, na minha opinião, e que tem muito crédito para acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que, entrando um pouco na parte ruim da partida, a gente poderia citar as partidas de Freitas, mais uma vez, também falhou junto com o Fábio, mas não só isso, é um jogador inseguro, erros na saída de bola. Vai ser complicado o Fluminense segurar até o meio do ano com o James e Freitas de zagueiros titulares. Eles não são tão confiáveis. O James ainda está se acostumando com o Fluminense, está se adaptando, não foi tão bem hoje também, mas o Freitas a gente já sabe como é que é. Um jogador que tem jogos bons, como foi o jogo passado contra o Botafogo, mas tem jogos que ele é muito inseguro. Então vai ficar difícil. O Fluminense tem uma Copa Libertadores por vir, tem um turno inteiro de Brasileirão até o meio do ano, que é quando possivelmente o Fluminense vai atrás, muito provavelmente do Nino, mesmo com a concorrência do Palmeiras. Além dele, acho que vale destacar, de ponto negativo, a ineficiência dos nossos dois pontas. A gente sabe o quanto eles são esforçados, o quanto eles se dedicam pela equipe, são taticamente importantíssimos, principalmente o Canóbio ali na recomposição, mas a gente também conhece a deficiência deles para tomar decisão, e também uma deficiência técnica em momentos que não podem acontecer. Ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, o Serna recebeu uma bola sozinho, de cara a cara com o Léo Jardim contra o Vasco, e acabou se enrolando com a bola, nem chutou no gol. Dessa vez, num jogo que o Fluminense estava com espaço para contra-atacar, estava com chance, estava conseguindo criar chance. O Lúcio estava conseguindo pifar os jogadores a todo tempo. Achou um passe no Canóbio, o Canóbio botou a bola no pé do Serna, sem goleiro, ele chutou para fora. Então, assim, um gol que daria tranquilidade para o Fluminense continuar a partida. Muito dificilmente o Fluminense tomaria um empate. O time do Zubeldia é um time que toma poucos gols. Então, foi um gol que o Serna perdeu, que não pode perder, mas vai ser uma tônica da temporada caso esses dois sejam os nossos dois pontas. É claro que tem a Savarino agora, mas enquanto os dois estiverem sendo os titulares do Fluminense, isso não vai ser tão... não vai acontecer com certa frequência. Afinal, eles são jogadores desse nível, são jogadores medianos,
ali que entregam uma partida muito boa, mas na outra partida acabam não indo tão bem, apesar de todo o esforço que eles têm. Bom, acredito que se as pessoas perguntassem nesse jogo se o Fluminense aceitaria um empate antes da partida, eu acho que provavelmente quase toda a torcida do Fluminense falaria que aceitaria. Afinal, o Baiano é um dos times que vai brigar na parte de cima da tabela, um time que estava com 7 jogos e 7 vitórias na temporada, um time fortíssimo, mas pela circunstância do jogo, acredito que fica um sabor amargo na boca dos torcedores e dos jogadores do Fluminense que sabem que poderiam ter saído da Fonte Nova com a vitória. O Fluminense não vence lá desde 2020 e hoje poderia ter sido quebrado essa sequência negativa, né? Do mais, o Fluminense segue invicto na competição, 4 pontos, está na parte de cima da tabela, tem um jogo contra o Maricá no fim de semana que deve poupar quase o time inteiro, tem que poupar quase o time inteiro, afinal o Fluminense já se classificou praticamente em primeiro, muito difícil, deve confirmar a conquista da Taça Guanabara, um título ali simbólico, e tem que se preparar para a sequência, porque o Fluminense vai ter, muito provavelmente, pode ser que tenha um clássico no Carioca no fim de semana seguinte. Tem que ver como os times vão terminar a tabela no grupo do Fluminense. E também Botafogo e Palmeiras como os próximos adversários dentro do Brasileirão. Uma sequência muito difícil, mas a gente sabe que não tem sequência fácil depois que começa o Brasileirão, né? Então é isso. Se você gostou, ficou assistindo comigo até aqui, deixa o seu like, comentário, compartilha o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal do Portal da Liga que a gente está começando agora no YouTube e deixa seu comentário de como você acha que o Fluminense vai seguir na temporada daqui pra frente. Um abraço.